Vamos então para a última parte desta aula, falando sobre a engenharia de software. A engenharia de software ela pode ser definida como o estudo ou aplicação de abordagens sistêmicas para o desenvolvimento, operação e manutenção de software com qualidade. Bauer traz que a engenharia de software é a criação e utilização de sólidos princípios de engenharia a fim de obter software de maneira econômica, que seja confiável e que trabalhe em máquinas reais. Somerville ainda diz que ela é o ramo da engenharia cujo foco é o desenvolvimento dentro de custos adequados de sistemas de software de qualidade, e que software ele é abstrato, intangível, não é limitado por materiais ou controlado por leis fiscais ou processos de manufatura. E qual seria o objetivo dessa disciplina? Afirmamos que ela é o desenvolvimento de software de forma efetiva, com qualidade, dentro do tempo previsto e com custo adequado. E quais seriam os passos para se construir um software? Estes passos, acompanhados de técnicas, ferramentas e conhecimento prévio, são direcionados por uma metodologia, por boas práticas de mercado e todo um grande leque de assuntos e práticas que estudaremos ao longo da disciplina. Fazendo um paralelo com as outras engenharias, temos que engenheiros mecânicos fazem desenhos antes de produzirem máquinas. Engenheiros eletrônicos fazem esquemas antes de produzirem equipamentos. Os engenheiros civis fazem plantas antes de construírem prédios. Então, os engenheiros de software são superdotados pela mãe natureza e não precisam de nada disso? Poxa. Os engenheiros de software eles trabalham dentro de uma área muito nova. Então, sabemos que o ser humano constrói casas e abrigos há milhares de anos. Produz máquinas ainda há alguns milhares. Agora, o ser humano faz software somente há 50, 60 anos no máximo. Podemos observar que ainda estamos nos primórdios da informática. Então, por que estudar a engenharia de software? Bem, software afeta todos os aspectos de nossa vida, seja a parte financeira, a parte educacional ou até mesmo as questões sociais. O software tornou-se incorporado ainda ao comércio, à cultura e às atividades cotidianas. A gente hoje faz compra, vende, controla o nosso orçamento, verifica diversos relatórios, faz o imposto de renda, vários tipos de consulta, tudo utilizando software. Então, a engenharia de software nos capacita para o desenvolvimento de sistemas complexos, dentro do prazo e com uma alta qualidade. Entretanto, softwares são cada vez mais complexos. Podemos fazer analogia com a figura clássica que temos na engenharia de software, em que um cliente explica para um analista, para um consultor, o que ele deseja. O líder, ou esse projetista, esse analista, ele compreende o desejo do cliente de uma determinada forma, ele realiza um determinado planejamento para a construção deste. O programador faz a codificação da forma em que foi instruído e que foi compreendido. Os testes são realizados da forma como é possível. O consultor de negócios, que é um vendedor, apresenta o cenário ideal, lindo e maravilhoso. O cliente paga na medida que ele pode. O projeto dificilmente é documentado. A assistência técnica instala conforme as instruções e orientações, ou até mesmo dos documentos disponíveis. O sistema é suportado muito bem
no ambiente de produção. O cliente aguarda sua entrega, que às vezes demora um pouco. E no final, aquilo que o cliente realmente necessitava é um resultado um pouco diferente de tudo aquilo que foi aspirado. Então, a engenharia de software ela tem algumas camadas. São elas a qualidade, os processos, os métodos e as ferramentas. A qualidade é a camada base da engenharia de software e ela pode ser obtida por meio da satisfação do custo, cronograma e o escopo de projetos estabelecidos. A fim de alcançá-la, o engenheiro de software emprega processos, métodos e ferramentas. Assim, ferramentas auxiliam, mas não substituem as demais camadas. Por hoje é só, senhores.